talvez esse seja um dos projetos mais importantes a ser analisado por essa comissão. Ele permite que a gente possa fazer investimento em pesquisa, que hoje, infelizmente, os recursos são todos eles contingenciados e utilizados para pagar. Recurso que era para fazer pesquisa está sendo utilizado para pagar previdência, pagar contas do governo. E a gente não vai avançar no Brasil caso você não tome uma decisão. E essa decisão tem que ser tomada aqui pelo Congresso. Uma decisão política. Política pensando no futuro e na inovação tecnológica que o mundo passa por esse momento. Por isso, esse projeto que é apresentado pelo senador Otto Alencar, nós nos debruçamos bastante para que a gente possa realmente abrir uma expectativa dos valores que esse fundo tem. O ano passado, o número, os recursos que foram repassados realmente para a finalidade desse fundo são irrisórios, que poderia hoje estar melhorando a inovação tecnológica no Brasil como um todo, com pesquisa e investimento, para que todas as classes sociais pudessem ter acesso à pesquisa e também a tecnologias novas. Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o projeto de lei do Senado, número 125 de 2017, do senador Otto Alencar, que altera as leis de número 9.472, de 16 de julho de 97, número 9.998, de 17 de agosto de 2000, e número 10.052, de 28 de novembro de 2000, para estabelecer os fundamentos de aplicações do recurso do Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e vedar contingenciamento desse fundo e do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações a partir do ano de 2020. Quer dizer, nós teríamos aí em torno de 3 anos para nos adequar a essa realidade. Não seria uma coisa amanhã. Ah, não, o orçamento já está pronto, não dá para mexer. Então, nós teríamos 3 anos para que o Brasil pudesse adequar. O governo, independente de quem ganha a eleição ano que vem, soubesse claramente e houvesse compromisso com os candidatos a presidente que nós temos que dar prioridades a essa questão, senão nós vamos ficar para trás. Nós vamos ter que importar tecnologia a vida toda, dependente tecnológico, né? E isso é uma preocupação muito grande com as futuras gerações do povo brasileiro. O relatório veio ao exame da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, de autoria do senador Otto Alencar, que altera as leis número 9.472, 16 de julho de 97, número 9.998, 17 de agosto de 2000 e número 10.052, de 28 de novembro de 2000, para estabelecer os fundamentos de aplicação dos recursos do Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e vedar contingenciamento desse fundo e do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações a partir do ano de 2020. A iniciativa é composta de 5 artigos. O artigo 1º descreve o escopo do projeto que se destina a estabelecer os fundamentos de aplicações dos recursos do fundo, além de vedar o contingenciamento a partir de 2020. O artigo 2º acrescenta o artigo 81, a linha A da Lei número 9.472, 16 de junho de 97, Lei Geral de Telecomunicações, para permitir a destinação de recursos do FUST em favor dos serviços prestados em regime privado a partir de diretrizes estabelecidas pelo Poder Executivo. Além disso, o dispositivo veda o contingenciamento dos recursos do fundo a partir de 1º de janeiro de 2020, nos termos de regulamentação específica. O artigo 3º altera a redação do artigo 1º da Lei de número 9.998, 17 de agosto de 2000, que institui o FUST para permitir que os recursos desse fundo sejam utilizados para cobrir custos que não possam ser recuperados com a exploração de eficiente serviço prestado em regime privado. O artigo 4º acrescenta parágrafo único no artigo 7º da Lei número 10.052, de 28 de novembro de 2000, para vedar o contingenciamento dos recursos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o FUNTEL, a partir de 1º de janeiro de 2020, nos termos de regulamentação específica. O artigo 5º determina que a lei que vier a ser adotada entrará em vigor na data de sua publicação. Foram apresentadas 3 emendas de autoria do senador Jorge Viana. A emenda número 1 reúne o conteúdo das emendas 2 e 3.
A emenda 2 insere dispositivo ao artigo 1, primeiro, da Lei de 9.998, de 2000, para permitir a utilização dos recursos do FURST em outras formas de financiamento, notadamente para subsídio direto à aquisição de bens e serviços de telecomunicações prestado em regime público ou privado, assim como de outros bens e utilidades acessórios, no âmbito dos programas, projetos e atividades governamentais. A emenda número 3 altera a redação do artigo 5º da Lei de 9.990 de 2000 para fixar percentuais mínimos de aplicação dos recursos do FURST. De acordo com o texto proposto, a cada exercício, as áreas abrangidas pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã e Sudene receberão pelo menos 30% dos recursos do fundo. As ações voltadas para a conectividade das escolas públicas de educação básica terão asseguradas a destinação de pelo menos 75% dos recursos do FURST. Após o exame, a CCT, a proposição será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Análise. Nos termos do artigo 104C do regime interno do Senado, compete à CCT deliberar sobre proposições relacionadas às telecomunicações, como é o caso dos fundos destinados ao desenvolvimento. Destaco a relevância da presente proposição, que soluciona um problema crônico que tem comprometido a expansão do serviço de telecomunicação do Brasil e que afeta de forma mais acentuada aquelas localidades mais carentes e com baixa atratividade econômica. Quando eu vejo aqui, senhor presidente, senhores senadores, o Senado o tempo todo tentando reduzir impostos, ICM, e a contrapartida é muito pequena em relação àquilo que é proposto. Nesse caso específico, nós teremos a segurança que áreas mais carentes, onde o custo para você implantar e o benefício que trará para a empresa, ele não é, nesse momento, um bom negócio para a empresa. Com isso, nós garantiríamos que comunidades afastadas dos grandes centros tivessem acesso a essa tecnologia, que nós temos que tratar o Brasil como um todo, não é o Brasil da zona urbana. Nós temos o Brasil da zona rural, nós temos o Brasil das comunidades rurais, nós temos o Brasil dos índios, nós temos o Brasil dos quilombolas, nós temos o Brasil de todos. Nós não podemos exclusivamente fazer benefícios absolutamente somente para as zonas urbanas. Conforme apontado, reiteramos vezes por esta comissão e pelo Tribunal de Contas da União, os recursos dos fundos setoriais são sucessivamente contingenciados ou utilizados para outros fins, tais como pagamento de dívida pública e de benefícios previdenciários. Impressiona a informação trazida pelo autor da iniciativa, senador Otto Alencar, sendo o qual, dos 20 bilhões recolhidos ao FURST entre 2001 e 2016, apenas 341 mil, ou seja, 0,02% foram definitivamente aplicados para a universalização do serviço de telecomunicações. Veja bem, isso aqui é, no mínimo, eu diria que é uma prevaricação do governo, porque quando você retira recurso que foi aprovado, essa é uma pedalada oficial, né? É verdade. Além disso, o projeto vai ao encontro dos anseios de milhões de brasileiros ao permitir que os recursos do FURST possam finalmente ser utilizados na expansão dos serviços prestados em regime privado, especialmente na ampliação da cobertura e na melhoria da qualidade dos acessos à internet em banda larga. Assim, deve-se louvar a presente iniciativa, que representa uma importante contribuição para expandir e democratizar o acesso ao serviço de telecomunicação no Brasil. As emendas apresentadas aprimoram a iniciativa e merecem ser acolhidas com alguns ajustes. A emenda número 2 deve ser acolhida sem nenhum reparo. É notório que as políticas públicas ganham novo impulso quando há o envolvimento de estados e municípios. Dessa forma, merece ser destacada a previsão e aplicação descentralizada dos recursos do FURST mediante a celebração de parcerias entre a União e as demais unidades da Federação, o que irá contribuir para as ações de inclusão digital. Vários estados têm uma política hoje de ciência e tecnologia voltada a levar a internet para as escolas, para as universidades, que estão em outras áreas que não são nas áreas urbanas, e isso permitiria
que o governo federal, a União, pudesse fazer parceria com os estados e municípios para que o acesso e tivesse mais agilidade para que isso chegasse a essas comunidades. Especialistas têm apontado que a inclusão digital das escolas não está relacionada somente com o provimento de infraestrutura, sendo igualmente importante capacitar os professores e alterar a metodologia de ensino, para que a tecnologia fique a serviço da aprendizagem. Infelizmente, a alteração da realidade de nossas escolas públicas não ocorrerá com a velocidade desejada, o que pode levar à alocação ineficaz de recursos ou mesmo à paralisação do FUST, em prejuízo aos demais objetivos do fundo, tais como atendimento a áreas remotas, a unidade de serviço público e a instituição de saúde e a órgão de segurança pública. Nesse sentido, essa emenda feita pelo senador Jorge Viana, que é da região amazônica, ele sabe muito bem que nós não temos, como no Nordeste, e Norte e Centro-Oeste também, muitas comunidades e municípios, às vezes, não têm carência de professores de português, de matemática, de física, de ciências. E, para chegar a esse ensino, através de ensino à distância, tendo a internet nas escolas, é possível que você possa dar uma melhor qualidade no ensino para esses jovens que não podem se deslocar das suas comunidades para um centro mais desenvolvido para ter esse tipo de aula. Por isso que o ensino fundamental que nós temos hoje, nas comunidades, ele é carente de algumas matérias importantes. E quando ele chega no ensino médio, muitas vezes você não consegue preparar esse jovem que está na comunidade, que está num município longínquo, ele não está preparado da mesma forma como é preparado um jovem que estuda num centro urbano mais desenvolvido para prestar um vestibular. Essa é a diferença entre a educação que nós hoje praticamos dentro de um centro urbano desenvolvido e principalmente num centro urbano menos desenvolvido por falta de material humano. É difícil você fazer um concurso e conseguir colocar um professor de matemática, professor de física, professor de ciência, professor de português numa área remota do Pará, do Amazonas, de Mato Grosso. É impossível isso acontecer. Na Bahia. E aí você vê que há um nível de educação entre aquele que está numa área mais desenvolvida e aquele que, infelizmente, está numa área desenvolvida. E não é falta de qualidade do aluno. É falta de qualidade do ensino que, infelizmente, nós não conseguimos atingir com a presença do professor. Mas, através desse tipo de investimento que o senador Jorge Viana ele prevê essa participação estados, municípios com o governo federal, será possível nós aumentarmos a qualidade do ensino nessas comunidades. Nesse sentido, mantenho a atual redação do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 9.990 de 2000, que reserva o referido percentual mínimo de 18% aos estabelecimentos públicos de ensino, redação que também beneficia as instituições públicas de ensino médio, as escolas técnicas e universidades. Foi o que eu acabei de falar, senador Otto Alencar, em relação a esse projeto. Por fim, apresento a emenda de redação para corrigir pequeno erro de digitação presente no artigo 4 do PLS, número 125 de 2016. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 125 de 2017, com a emenda número 2 da Comissão de Ciência e Tecnologia, número 3 da CCT na forma de subemenda e das seguintes emendas ficando prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia. Suprima-se o parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, na forma da emenda número 3 da CCT.